Oi, gente! Vamos lá para a nossa aula 6, que vai falar sobre evolução e origem da vida. Nessa primeira questão, é muito importante que a gente dê conta de diferenciar abiogênese de biogênese. Aí você vai me perguntar, mas professor, conceitos tão fáceis já foram cobrados na prova? Já. Do mesmo jeito que nós temos aí. O que eu vou dar como informação para vocês? Quando vocês começarem a ler um texto, se esse texto falar sobre uma ideia de força vital, se esse texto disser para você que a matéria bruta vai ter a capacidade de gerar vida por meio de geração espontânea, você já sabe que nós estamos trabalhando com a biogênese. Né? Aristóteles, Descartes, von Helmont, que é o autor do pedaço de texto que eu coloquei na questão, todos eles diziam que a vida poderia muito bem surgir a partir daquilo que não tinha vida. Por outro lado, se nós pegarmos a ideia de que um ser vivo só pode surgir através da reprodução, de que um ser vivo necessita de outro pré-existente para ter a sua origem, aí nós vamos entender que vamos estar trabalhando com biogênese. Experimentos importantes que fortaleceram a ideia de biogênese foram o experimento de Redi, que é aquele que mostrou que as larvas vinham das moscas, as moscas punham ovos antes naquele material que estava em putrefação, e aí a gente tem as larvas surgindo a partir das moscas e não daquele material. O experimento do Spallanzani, né? O Nida era defensor de abiogênese, o Spallanzani de biogênese, fizeram um experimento, foram contemporâneos. O Spallanzani ele defendia biogênese, contudo os argumentos não ficaram muito fortalecidos, até que por último veio o experimento de Pasteur, que mostra que até os micróbios, seres tão pequenos, surgem a partir de outros pré-existentes por meio da reprodução. Já que com a descoberta dos micróbios nesse meio termo, a gente ficou com a dúvida, será que seres tão pequenos podem também se reproduzir? Podem sim. O experimento de Pasteur mostra que uma solução, aquele experimento com pescoço em S, uma solução esterilizada, ela vai se manter estéril por tempo indeterminado, desde que a entrada de micróbios seja impedida. Então, quando a gente vai trabalhar com essas ideias aí, o texto da questão 1 traz assim: receita de Jean-Baptiste von Helmont. E ele diz: vamos pegar uma camisa suja com suor e um pouco de germe de trigo em um canto escuro sossegado. O suor funciona como um princípio ativo, né, como uma força vital, e dentro de 21 dias, a partir da camisa do trigo, nascerão vários camundongos. Então, a ideia que está implícita e exemplificada nesse texto, gente, é a ideia que nós trabalhamos com a biogênese, como nós temos aí na letra D de dado. Então, nessa primeira questão, nós vamos ficar aí com a letra D de dado, que vai falar sobre a biogênese. E vamos agora para a questão 2. Nessa questão 2, eu queria que vocês entendessem na questão 2 que nós temos um experimento, e esse experimento aí da questão 2 é o experimento de Miller. O que foi que Miller fez? Tem que ficar claro pra gente o que Miller fez. Miller simulou as condições da atmosfera primitiva. Ele simulou as condições da atmosfera primitiva e nessa simulação, ele simula as condições da atmosfera primitiva e nessa simulação ele obteve algumas coisas. Mas é muito importante a gente entender qual é o contexto em que é feito o experimento de Miller. Gente, quando a gente vai trabalhar com a origem do primeiro ser vivo, existem algumas ideias. Uma dessas ideias é a ideia do criacionismo. O criacionismo, ele diz o seguinte: o criacionismo ele diz que um ser vivo, que os seres vivos surgiram a partir de um sopro divino. Uma divindade teria gerado todas as formas de vida como a gente conhece. Um dos grandes problemas aqui é o fixismo. Ela é uma ideia fixista. Ela é anti-evolucionista. Ela aceita a ideia de que o sopro divino gerou todos os seres como eles são e que eles são imutáveis. E a gente não tem como negar mais a evolução. O processo evolutivo ele é nítido, existem várias evidências disso. Então, o criacionismo ele tem essa ideia. Existe uma outra ideia chamada cosmogênese, também conhecida como panspermia cósmica. Nessa panspermia, a vida teria surgido em outro planeta e através de esporos da vida, a vida teria chegado ao nosso planeta. Essa é uma ideia. Outra ideia, que é uma panspermia mais, digamos que, modernizada, é de que os compostos que teriam gerado os primeiros seres vivos teriam vindo de outro planeta e aqui terminado de se desenvolver e evoluir. Essa é uma ideia que se aproxima, inclusive, da que a gente aceita mais, que é a ideia da evolução química. A evolução química, gente, ela foi citada pela primeira vez por Thomas Huxley, mas ela é conhecidíssima como sendo a ideia de Oparin e Haldane. Segundo
Oparin e Haldane, na atmosfera primitiva, nós tínhamos os componentes que o próprio Miller utilizou em seu experimento. Nós teríamos na atmosfera primitiva metano, nós teríamos hidrogênio, nós teríamos amônia e nós teríamos vapor de água, que estariam submetidos a altas temperaturas, a descargas elétricas, atividade vulcânica, a alta incidência de ultravioleta. Esse é o contexto da ideia de Oparin e Haldane, que segundo eles, esses compostos teriam evoluído, teriam se combinado e nós teríamos formado o que nós chamamos de coacervatos. Gente, os coacervatos, eles são precursores dos primeiros seres vivos. Seriam estruturas protobiontes, né? Ou seja, precursora dos primeiros seres vivos, que surgiu a partir da combinação entre esses componentes. Então, essa ideia da evolução química é a ideia mais aceita. E esse experimento de Miller, que é o experimento da questão 2, é o experimento que fortaleceu a ideia de Oparin e Haldane. Vamos ver o que acontece. Na questão 2 eu digo assim: Stanley Miller, acreditando que a Terra primitiva era composta de amônia, metano, hidrogênio e vapor de água, segundo o modelo de Oparin, criou em 1952 um dispositivo no qual tais compostos eram aquecidos e resfriados, além de submetidos a descargas elétricas sob a supervisão do Harold Urey. Gente, para que essas descargas elétricas? Para simular as condições da Terra primitiva em termos das descargas das tempestades. Porque eu preciso de energia para ter reações químicas, então essas descargas servem para isso. Vocês vão perceber que no experimento de Miller, ele colocou os componentes que a gente acreditava, segundo Oparin e Haldane, estarem na atmosfera primitiva, e lá embaixo, na armadilha ou alçapão, Miller, em uma semana, obteve aminoácidos, ácidos graxos e carboidratos. Gente, se em uma semana ele obteve tudo isso, nós acreditamos que realmente a ideia de Oparin e Haldane esteja correta. Se em uma semana no aparelho nós obtemos aminoácidos, por que não eles terem se combinado na Terra primitiva e gerado proteínas e depois isso se aglomerado e gerado os coacervatos? Então, ó, o experimento de Miller, ele não obteve coacervato, ele não obteve seres vivos, mas os compostos que ele obteve, como aminoácidos, ácidos graxos e os carboidratos, fortalecem a ideia de Oparin e Haldane, dando a entender que realmente essa teria sido a proposta, esse teria sido o caminho de evolução da vida. Então a questão 2 fala, esse experimento fortaleceu o que, gente? Ele fortaleceu a evolução química. A ideia da evolução química de Oparin e Haldane acaba de ser fortalecida com esse experimento de Miller. E aí nós vamos agora, nós ficamos aí com a letra B de bola na questão 2 e vamos agora para a questão 3 comentar sobre outras coisas, tá? Vamos aqui para a questão 3. Essa questão 3 ela vai falar ainda sobre a origem da vida. Essa nossa aula 6 ela vai discutir a origem da vida e também a parte de evolução. E aqui, o que teremos? Nessa questão 3, a gente tem que entender assim. Existem duas hipóteses sobre a origem dos primeiros seres vivos em termos de metabolismo. Então, uma dessas hipóteses aqui é a hipótese que nós chamamos de hipótese autotrófica. Quem defende a hipótese autotrófica vai defender que os primeiros seres vivos faziam quimiossíntese, eram organismos quimiolito-autotróficos, e eles vão defender a ideia de que não haveria alimento suficiente para os primeiros seres vivos. E que, portanto, esses primeiros seres, eles precisariam ter se alimentado daquilo que eles tinham condições de produzir. E a vida, segundo eles, teria surgido em lugares mais protegidos, porque a Terra estava sendo bombardeada naquele momento. Por outro lado, existem aqueles que defendem que os primeiros seres vivos não teriam a capacidade de produzir o próprio alimento e que a vida teria surgido a partir de compostos mais simples e de organismos mais simples, que eram incapazes de produzir o próprio alimento. E aí essa hipótese é a hipótese que nós chamamos de hipótese heterotrófica. Para esses defensores, os primeiros seres vivos, eles tinham a capacidade de fazer a fermentação. Então, partindo da hipótese heterotrófica, nós acreditamos que a sequência de evolução metabólica tenha sido a seguinte: os primeiros organismos, eles faziam fermentação, depois surgiram os organismos que passaram a ter a condição, a capacidade de fazer fotossíntese, e em seguida esses organismos do planeta
tiveram a capacidade de fazer o que nós chamamos de respiração aeróbica. Então, essa é a sequência de evolução metabólica que a gente acredita que aconteceu. Preciso que vocês lembrem que tudo isso aparece aleatoriamente por meio de mutação. O que eu consigo fazer é baseado nas informações dos meus genes. Então, primeiro os organismos faziam fermentação e esses organismos, eles tinham como fonte de alimento o que nós chamamos de sopa química, que era uma massa pré-biótica que surgiu no planeta de forma aleatória, tá? Nós acreditamos que esses organismos aqui liberaram para a atmosfera dióxido de carbono, gerando mudanças. Só que o alimento estava ficando escasso, porque esses organismos estavam se multiplicando e essa sopa química ela não tinha mais a capacidade de estar se formando do mesmo jeito que no início da vida. Então, a crise de fome ela era inevitável. Não foi por isso que surgiram os fotossintetizantes. Mas graças ao aparecimento dos fotossintetizantes, a vida não foi extinta. Nós acreditamos que aleatoriamente, ou seja, por acaso, por mutações, agora nós tivemos organismos que tiveram a capacidade de fazer fotossíntese. E aí esses organismos fotossintetizantes, eles passaram a pegar quem? A pegar o CO2 e passaram a pegar a água e a partir disso aqui fizeram fotossíntese. Com essa fotossíntese aeróbica, que é a que utiliza a água e vai liberar oxigênio para a atmosfera, eles passaram a produzir matéria orgânica, né? Eu vou representar como glicose, mas é matéria orgânica, e introduziram na atmosfera o oxigênio. Essa foi uma grande mudança no planeta, porque até então a nossa atmosfera era uma atmosfera redutora. E com a inserção de oxigênio no planeta, a nossa atmosfera ela passa a ficar uma atmosfera oxidante. Ela passa a ficar uma atmosfera oxidante. E aí, nós vamos ter também esse oxigênio sendo utilizado na geração de ozônio. Então, a partir de agora, pode surgir a camada de ozônio. Mas nós tivemos um grande problema, que foi o chamado holocausto do oxigênio. Esse holocausto do oxigênio foi a nossa primeira grande extinção em massa. Vejam, antes do oxigênio aparecer, as formas de vida eram todas anaeróbicas. E muitas delas não toleraram a presença desse oxigênio na atmosfera. Então nós tivemos uma primeira grande extinção em massa, que foi o holocausto do oxigênio, em função da morte de organismos anaeróbicos pelo aumento significativo de oxigênio na atmosfera. E aí, a partir de então, puderam surgir os organismos que fazem respiração aeróbica, surgiram também aleatoriamente, tá? Pegando o oxigênio e a glicose e liberando, né, a água e dióxido de carbono. E a partir de então tivemos o equilíbrio nas concentrações desses componentes. Então, segundo a hipótese heterotrófica, essa é a ordem de aparecimento e estabelecimento, e vale muito a pena a gente lembrar que nós tivemos aí o chamado holocausto do oxigênio. A questão 3 vai falar sobre isso. A questão 3 traz assim: com o surgimento da fotossíntese, grandes concentrações de oxigênio passaram a se acumular na atmosfera. Esse acúmulo foi um dos eventos cruciais para a evolução da vida na Terra, pois, em concentrações elevadas, o oxigênio é extremamente reativo e pode causar danos aos componentes celulares. O holocausto do oxigênio foi um evento marcante onde muitos anaeróbicos desapareceram do planeta. Essa grande extinção em massa é consequência da invenção da fotossíntese anoxígena. Não. Gente, o que é fotossíntese anoxígena? É aquele tipo de fotossíntese que, ao invés de utilizar a água como doador de elétrons, a gente utiliza o ácido sulfídrico. Usando o ácido sulfídrico, a gente vai liberar enxofre. Então, vejam, não tem condições de a gente aceitar isso como resposta, tá? Letra B. O aparecimento de cloroplastos. Gente, a fotossíntese, ela não surge com o aparecimento de cloroplastos. A fotossíntese, ela surge de forma aleatória e só depois é que os cloroplastos vão aparecer pela endossimbiose. Do surgimento de mitocôndrias, não, porque as mitocôndrias vão fazer respiração. Da origem da fotossíntese, perfeito. Nós vamos ficar com a letra D de dado na questão 3, que vai falar sobre a origem da fotossíntese. Isso vai ser extremamente importante, tá? E lembre-se que tudo isso aqui acontece com organismos procariontes. Essa revolução toda é dentro dos organismos procariontes. Ainda dentro dessa temática, nós vamos de evolução dos seres vivos com a origem da vida. Nós vamos entrar agora nas questões 4 e 5.
Essas questões 4 e 5 vão falar sobre a teoria da endossimbiose, que já foi cobrada algumas vezes na prova do Enem. Então, nas questões 4 e 5, eu vou trabalhar com vocês a ideia da endossimbiose. A ideia da endossimbiose. E quando a gente vai trabalhar com essa ideia da endossimbiose, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que essa ideia quer explicar pra gente. Essa ideia quer explicar pra gente que a partir de bactérias aeróbicas, essa ideia quer explicar pra gente que a partir de bactérias aeróbicas nós tivemos o aparecimento das mitocôndrias. Ela quer justificar que a partir de bactérias aeróbicas nós tivemos o aparecimento das mitocôndrias e que a partir de cianobactérias ou bactérias fotossintetizantes nós tivemos, gente, a origem dos cloroplastos. Eu queria que vocês entendessem que mitocôndrias e cloroplastos fazem respectivamente respiração aeróbica e fotossíntese em eucariontes. Tem que ficar claro na cabeça de vocês que mitocôndria e cloroplasto não inventam respiração e não inventam fotossíntese, tá? Porque a respiração aeróbica, ela já existia em organismos aeróbicos e a fotossíntese também já existia em organismos fotossintetizantes dentro de um reino que é o reino Monera, dentro das bactérias. Eles vão inaugurar isso aqui. Essa é a ideia da Lynn Margulis, que diz o seguinte: nós tínhamos aqui uma célula eucarionte, mas essa célula eucarionte era um eucarionte fermentador. E como nós já vimos na aula de metabolismo energético, a fermentação ela traz um rendimento energético baixo. O que aconteceu? Essas células aqui, elas faziam a fagocitose de bactérias aeróbicas. E essas bactérias aeróbicas, gente, elas serviam de alimento. Elas eram destruídas por essa célula eucarionte primitiva. Só que com o passar do tempo, essas células foram resistindo, e quando essas células foram resistindo, agora nós passamos a ter aqui dentro essa organela. Então, antes ela era destruída, e com o passar do tempo ela acabou resistindo. E no que ela foi resistindo, ela ganhou um abrigo, ficou preservada pelo abrigo e forneceu mais energia para essa célula aqui. Então nós começamos a ter um maior fornecimento de ATP para essa célula que era fermentadora e tinha um rendimento baixo, e agora passa a ter um rendimento alto e abriga essa organela, que transformou-se então em mitocôndria. Nós acreditamos que desse mesmo jeito, muitos anos depois, cianobactérias eram fagocitadas por uma célula que já tinha mitocôndria, e essas cianobactérias eram também destruídas no início, mas com o passar do tempo elas foram resistindo, preservaram seus pigmentos e preservaram seu material genético e ficaram dentro da célula, mas agora já não como mitocôndrias, porque as mitocôndrias já existiam, e sim como cloroplastos. Essa é a ideia da endossimbiose. Ok, quais são as evidências para a gente acreditar nisso? Atualmente, mitocôndrias e cloroplastos apresentam membrana dupla, evidenciando que temos a membrana da fagocitose, né, de quando a gente tem uma endocitose, e também apresentam ribossomos próprios e material genético próprio, um DNA típico de organismos procariontes em uma organela que tem a capacidade de se autoduplicar de forma independente dentro dos eucariontes, porque apresenta material genético próprio. Então, as evidências da endossimbiose são: mitocôndrias e cloroplastos apresentam material genético próprio, ribossomos próprios e membrana dupla. E por isso eles podem se autoduplicar de forma independente. Então, quando nós falamos assim na questão 4, segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados às células mais complexas, às células que já eram eucariontes. E aí a gente tem uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a capacidade de produzir ATP? Não. Presença de parede celular? Não. Presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma? Não. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano. Essa é a nossa resposta. A questão 4, nós vamos ficar com a letra D de dado,
que é a letra que fala sobre a evidência que vai comprovar esse processo de endossimbiose. Então, questão 4, letra D de dado. Na questão 5, nós temos assim: companheira viajante, suavemente revelada. Nós temos aí, bem no interior das nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho espacial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem, microbiana, supomos, julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como escrava, uma serva a serviço da nossa verdadeira evolução. A organela celular descrita de forma poética no texto seria, gente, a mitocôndria, que nós temos aí na letra C, que é a única organela que atende a essa demanda da origem pela endossimbiose e está dentro de uma célula mais complexa. Então, nessa questão, nós vamos falar sobre mitocôndrias. Gente, essa foi a nossa parte 1 da aula 6, que fala sobre a origem da vida e a parte de evolução. Então, relembrando, nós falamos sobre a origem de mitocôndrias e de cloroplastos, assunto esse que já caiu algumas vezes na prova do Enem. Então é isso, até a próxima parte.